Boa noite a todos. Peço a todos que fiquem de pé para a gente iniciar essa sessão, pedindo as bênçãos. Um excelente trabalho. A todos que estão nos assistindo através da internet. E pedindo então a proteção de Deus, eu declaro abertos os trabalhos da 63ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Sejam todos bem-vindos. Agradeço aqui a presença também do meu vice-presidente Rodrigo, do meu secretário Matheus. Comecemos então a sessão. Eu peço a atenção dos vereadores. Hoje, de forma diferente, eu gostaria de ter uma fala aqui neste início e que traz para nós a importância do legislativo e a importância de falas coesas e da responsabilidade com cada fala que nós traçamos. Peço aos senhores que, ao se manifestar publicamente, seja em redes sociais, seja através do legislativo, seja em entrevistas de podcasts ou imprensa local, que tenham muita responsabilidade com as falas, porque existe um provérbio que diz o seguinte: a palavra ela tem poder, ela constrói pontes ou ela derruba muralhas. Eu somaria essa fala que as palavras têm muito poder. Elas podem destruir pontes e construir muralhas. Então a gente, como hoje pessoa pública, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre o que a gente fala e sobre quem a gente fala. E eu tenho realmente muita responsabilidade sobre isso. E eu, como presidente dessa casa, peço a cada um de vocês que antes de postarem, não pensem em política, não pensem no eleitorado para daqui 3 anos, pensem na veracidade daqueles fatos, pensem no quão aquilo pode atingir as equipes que trabalham, as pessoas que buscam, através do seu dia a dia, do seu ofício, fazer o seu melhor. Então a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente diz. Gostaria também... Pela ordem, presidente. O vereador, é só uma fala, depois o senhor complementa na hora do pequeno expediente, por favor, só para a gente não entrar num debate agora, mas é porque eu precisava dar esse recado em nome dessa Casa do Legislativo. Mas a minha palavra sempre vai ser coerente, quem achar ruim me processe. Nós vamos passar agora para a votação da ata, e a ata, gente, é um ato, né, importante, documental,
que está aqui, e também está disponível no site da nossa Câmara Municipal, e a reunião também fica gravada tanto no Facebook, quanto no site, quanto no YouTube, tá? Quem desejar assistir a reunião, a sessão passada, o vídeo está disponível nesses canais. Peço aos senhores, então, que votem. A ata está devidamente aprovada. Passarei agora ao secretário para a leitura das correspondências que essa casa recebeu nesta última semana e também para a leitura das matérias protocoladas. Com a palavra, o secretário Matheus. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente Rodrigo. Boa noite, senhores vereadores, vereadora Valéria, imprensa local, público presente, também as pessoas que nos assistem de casa. Desejo uma boa noite. Senhor presidente, não temos matérias protocoladas para essa semana e também não temos convite. Passaremos agora, então, ao nosso pequeno expediente. O pequeno expediente, ele é o início da reunião, quando os vereadores, devidamente inscritos anteriormente à reunião, se organizam para poder usar a tribuna por 5 minutos, para dizer aquilo que eles consideram relevante e de importância para o coletivo. Começaremos com a primeira, a vereadora Valéria Evangelista. Excelentíssimo senhor presidente, do qual cumprimento a mesa, vereadores presentes, funcionários dessa casa, imprensa, público aqui presente, internautas, meu boa noite. Eu retorno hoje a essa tribuna para dar continuidade a uma pauta importante que trouxe a semana passada, a situação das obras na Escola Municipal Edna de Abreu. Eu estive todos os dias na prefeitura, acompanhando de perto e buscando entender o porquê do não início dessas obras tão necessárias, e, de fato, existem recursos já destinados. Uma emenda no valor de 180 mil, do deputado Mário Henrique Caixa, tem também de um outro deputado, desde 2023, R$ 57.628, e mais uma emenda impositiva do vereador Alexandre, de R$ 70 mil. Esse de 57.628 era destinado já para uma reforma da cozinha, lavanderia e despensa, que nós verificamos a necessidade, né, de estar fazendo também lá, e o fechamento lá da quadra. O Alexandre esteve comigo também, acompanhando nessa demanda, e nesse momento o processo encontra-se no setor jurídico da prefeitura para análise posterior, encaminhamento a essa Casa Legislativa por meio do projeto de lei para a devida liberação dos recursos. Está no jurídico, juntamente com outras emendas, ele será desmembrado, mandado para esta casa para aprovação e liberação. Então, valeu muito o esforço de toda a semana, né, indo, conversando em todos os setores, conversando, né, juntamente com o secretário também, que está à frente desta pasta. E, então, esperamos que dê um resultado positivo. Nós vamos continuar acompanhando. Ou seja, o recurso, ele existe, o projeto existe, da reforma, do fechamento da quadra, tudo certinho. A necessidade é urgente e agora precisamos da agilidade. A comunidade escolar não pode mais esperar. Seguiremos acompanhando, então, de perto até que essas obras sejam efetivamente iniciadas e concluídas. Também estive representando essa casa na missa em ação de graças pelos 40 anos da Escola Estadual Presidente Tancredo Neves, onde trabalhei por vários anos como professora, especialista e diretora. Uma história construída com dedicação, compromisso e transformação através da educação. Eu deixo aqui os meus parabéns a todos que fizeram e fazem parte desta história. Eu participei da Mostra de Ciências e Cultura da COTEC,
onde pude ver de perto o talento, a criatividade, o protagonismo dos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio. É inspirador ver o quanto a educação transforma vidas. A todos eles também os meus parabéns. Eu peço um ofício, tanto para o Tancredo quanto para a Cotec, né, dando os parabéns a todos. Estive também na cidade de Varginha, participando com o presidente desta casa, da solenidade em comemoração ao aniversário do 24º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, reconhecendo o trabalho importante da nossa Polícia Militar na segurança da população. Foi muito bonita a solenidade e eu agradeço muito, né, pelo convite, né, a esta casa e também por ter participado. Eu estive também participando do 14º Festival Canto Aberto, um evento que valoriza a cultura, os talentos locais e as raízes do nosso povo, com a participação de estudantes e da comunidade. A eles também eu peço um ofício, né, parabenizando aqui em nome da nossa casa. Seguimos firmes, acompanhando, fiscalizando e cobrando. Nosso compromisso é com resultados concretos e com o bem-estar da população. Muito obrigada. Passaremos agora ao segundo vereador inscrito, o vereador Alexandre Correia. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, população que nos acompanha. Eu vou iniciar minha fala parabenizando a Secretaria de Cultura e todos os envolvidos na realização do Festival Canto Aberto, que aconteceu entre os dias 29 de abril e 1º de maio de 2026. Foi um evento muito bonito, né? Bem organizado, que valorizou os talentos do nosso município e reforça a importância da cultura na formação das pessoas. A cultura transforma, aproxima, fortalece a nossa identidade. E quando ela chega até as escolas, o impacto com certeza é muito maior. Destaco aqui também a participação brilhante das escolas e dos alunos que deram um verdadeiro show de talento e dedicação. Ficam também os meus parabéns a todos os vencedores de cada etapa do festival, bem como todos que participaram e contribuíram para o sucesso desse grande evento. Dando sequência aqui, quero retornar a uma pauta importante que foi falada pela vereadora Valéria semana passada e foi falada agora novamente. É a questão da situação da escola Édia de Abreu em relação ao fechamento do muro lá da quadra. Eu considero muito pertinente trazer esse assunto novamente pela relevância que ele tem para a nossa comunidade escolar e também para a comunidade do bairro. A escola já foi contemplada com recursos significativos destinados a melhorar sua estrutura e oferecer mais qualidade para seus alunos, professores e toda a comunidade. Estamos falando de uma emenda parlamentar no valor de 180 mil, viabilizada pessoalmente por mim junto ao deputado Mário Henrique Caixa no ano passado, no ano 2025. E também uma emenda impositiva que eu destinei no ano passado, no valor de 70 mil reais, também destinado com esse mesmo intuito. Ou seja, o recurso existe e foi pensando nele para atender diretamente aquela unidade. O que precisamos agora é garantir que essas melhorias avancem e saiam do papel. Sabemos que existem trâmites administrativos em relação a isso que precisam ser seguidos. E isso é natural. Mas também é importante que esses processos aconteçam com a agilidade necessária, principalmente quando estamos tratando de um ambiente escolar. Como vereador, entendo o nosso papel. Vai além de indicar recursos, é acompanhar, dialogar e contribuir para que as ações realmente aconteçam. E é isso que temos feito, é isso que tenho feito, acompanhando de perto e reforçando essa demanda. Acredito que com o diálogo, alinhamento e a colaboração entre todos os envolvidos, vamos conseguir avançar com mais rapidez e eficiência. Afinal, a comunidade do bairro precisa muito, além que também precisam os alunos, os professores e toda a comunidade escolar. E vamos seguindo nesse propósito, né, para contribuir e esperamos que essas melhorias sejam efetivas o quanto antes. Para finalizar, eu tive uma demanda semana passada, agora à tarde eu tive praticamente a mesma demanda em relação ao final do bairro residencial Santa de Virgens. Infelizmente, teve uma denúncia e tem vários moradores do próprio bairro jogando entulhos no final da rua Ceará com a rua Alcino Pierre.
Infelizmente, os próprios moradores estão contribuindo para a desvalorização do bairro. Eu peço mais uma vez a consciência, que a pessoa ponha a mão na consciência e veja o que ela está fazendo com a sua própria comunidade. Isso não dá direito da pessoa depois querer cobrar certas coisas no futuro. Também conversei com o Alisson na semana passada, conversei com ele hoje, ele ficou de tomar uma providência em relação a isso amanhã. No mais é isso, muito obrigado. Muito obrigado. Passaremos agora ao terceiro vereador, o vereador Maciel Ramos. Boa noite, senhor presidente. Cumprimento o Rodrigo, vice-presidente, secretário Matheus, vereadores, vereadora Valéria, público presente, imprensa, escrita e falada, funcionários dessa casa. Semana passada, eu pedi uma reunião para mim bater um papo com a secretária de Educação a respeito, para a gente conseguir dar uma resposta que seja o mínimo digna para todos que ficam cobrando, em questão dos ônibus. E estando lá presente, estava também a Aline, que é chefe dos motoristas, e foi delegada mais uma função para ela, que já é bem sobrecarregada só com os motoristas, que agora ela também estava sendo chefe dos mecânicos. Então, nessa conversa, um pouco antes, eu conversei com os mecânicos, eles cobraram, né, estrutura física para eles trabalhar, equipamentos, aparelhos para ter o diagnóstico correto do que o ônibus está acontecendo com o ônibus, melhoraria muito a prestação de serviço deles e na questão de diminuir tempo e também um curso para eles trabalharem com esses aparelhos. E tive uma notícia que, para mim, não foi tão agradável de se ouvir. A Mariane falou que, infelizmente, esses 7 ônibus que já vieram aqui, uns são de emendas, outros são de recursos que vão ser retirados pela prefeitura, de empréstimos e tudo. Ela falou que a possibilidade desses ônibus praticamente chegar esse ano é quase zero. Independente disso tudo também, ela ainda me explicou o seguinte, que chegando esses ônibus, não quer dizer que esse problema vai ser resolvido. Porque o que acontece? Continua quebrando os ônibus, muito tempo no conserto, alguns ônibus não conseguem ser consertados aqui em Três Pontos, tem que ser enviado para Varginha. Então, fica aqui, assim, um sentimento de frustração de estar aqui, de ir lá e ouvir isso tudo. Que mesmo que venha um ônibus, se não melhorar uma estrutura física, para ela cobrar um pouco mais dos mecânicos, e os mecânicos tiver esse suporte para eles trabalharem também, né? Não tem um borracheiro, está faltando borracheiro na prefeitura, então isso tudo atrapalha esse fluxo escolar que estão tendo. Então, de tudo que eu ouvi, eu fico decepcionado de saber que não vai ser resolvido tão cedo, né? Mas fica aqui para nós correr atrás, ver se nós conseguimos melhorar. E isso da estrutura física para os mecânicos não é culpa do Luizinho que está na prefeitura hoje, não. Porque já passaram 3, 4 prefeitos aí e continua da mesma coisa. Desde quando a secretaria foi para ali de trás do campo do TAC, é a mesma coisa, melhora pouco. Então, se não melhorar, vai continuar desse jeito, infelizmente, né? E o segundo que eu queria falar aqui é que eu conversei com o João Peretti e ele falou da limpeza, que vai, se Deus quiser, vai começar uma limpeza o mais rápido possível, ali perto do Neguinho, naquele córrego que tem ali no supermercado Neguinho, do Santos Virgem, para quem não conhece, na rua Paraíba, que sai até na rua Piauí, Maranhão. Então, ele disse que, se Deus quiser, essa semana, mais tarde, no começo da semana que vem, vai fazer essa limpeza lá, que é um pedido da população, e realmente ali está horrível, não, assim, muito mato, bicho entrando nas casas dos vizinhos, né? Então, fica aqui o meu agradecimento ao João e uma boa noite a todos. Passa a palavra agora ao quarto vereador inscrito, o vereador Daniel Rodrigues.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, vereadores, vereadora Valéria, público aqui presente, imprensa, servidores dessa casa e a todo que nos acompanha através das redes sociais. Essa semana, uma boa notícia, um caso que comoveu muita gente, uma criança que estava em um hospital próximo, aguardando, né, sobre a questão de um aparelho que muito iria auxiliar na sua respiração, muita gente comovida, fazendo, né, as campanhas. Eu sempre falo que Três Pontas é muito solidária quando se fala na questão de saúde, e tive a excelente notícia que o poder público, juntamente, né, com a Secretaria de Saúde, já interviu, né, ofereceu o aparelho para essa criança. Hoje chegou aí e buscar essa criança e ela já está aqui em nossa Santa Casa. Então a gente fica muito feliz quando isso acontece. Realmente muita gente cobrando, né, e que agora a criança vai aí ter, né, a sua atenção devida também aí, né, em conjunto com a parte pública. Então fica aqui, né, o meu muito obrigado e empenho a toda a Secretaria de Saúde, né, para que possa sempre atender o pedido dessas mães, dessas crianças e dessas famílias, né, que estão sempre nos solicitando e pedindo para que a gente possa intervir. Então fiquei muito feliz com a notícia. Mais uma vez, solicitei ao secretário de obras para que dê prioridade na iluminação na pracinha no São Cristóvão. Recebi mais uma vez a população indignada referente sobre isso. Eu vi que lá nos Arias Campos, né, o Marrom teve lá, fez a iluminação, foi excelente, né, ficou muito bom, mas ainda a população lá no São Cristóvão está toda no escuro, né? Inclusive tem as crianças que fazem a catequese do lado, na capela, né? Foi roubo, né? Mas é preciso, né, que seja, né? A população não pode ficar no escuro, né? Então, assim, eles estão cobrando. Eu tive lá, eles, né, me fizeram gravar um vídeo. Falei, gente, eu não quero publicar, porque esse não é o meu jeito de trabalhar. Eu estou lá na Câmara para poder cobrar. Inclusive, também ajudei, né, com uma parte da minha emenda impositiva para que também, né, usasse aí na questão da iluminação, mas a comunidade está cobrando, né? Infelizmente, a gente teve a questão dos roubos aí, mas é preciso, né, que sejam tomadas medidas e providências, porque no escuro elas não vão poder ficar, principalmente pela questão das crianças lá, né, que fazem catequese do lado. Então, fica aqui meu pedido mais uma vez, né, um pedido aí também, né, não meu, mas da comunidade. Mudança na pasta da cultura, Maicon indo, né, se dedicar juntamente ao executivo, e o Sérgio assume a pasta. Já desejo todo sucesso nessa trajetória. Com certeza, né, a cultura, né, merece cada vez mais, né, valorização. A população também merece, né, que seja realizado mais eventos na cidade, mesmo não havendo muito fundos e recursos públicos, mas estou vendo que muitas cidades têm buscado iniciativas privadas, e assim também pode fazer em Três Pontas, né? Não é preciso, né, utilizar recursos públicos para poder fazer show, mas a gente pode buscar, né, iniciativas privadas, porque com certeza o pessoal, né, igual paga ingresso para fora, o pessoal também pode pagar, né, ingressos também aqui em nossa cidade, né? Quando a gente fala de cultura, a gente valoriza o nosso povo, o pessoal que é trabalhador, que merece também, né, ter as festas, né, que Três Pontas, né, sempre teve. Então, né, fica aí, desejo todo o meu sucesso, com certeza pode contar comigo, e se Deus quiser, né, que cada vez mais a nossa comunidade possa ser, né, beneficiada devido a essas trocas. Festival Canto Aberto, estive presente, né? Parabéns a todos os alunos, estudantes e participantes. Realmente um evento muito lindo, onde, né, encontramos com várias famílias lá reunidas. Então fiquei muito feliz também, né, de ver, né, muita gente lá ganhando né, os troféus, ganhando aí as premiações. Então os alunos realmente se sentem valorizados. Então que possam ter também cada vez mais. Fica aqui meu muito obrigado, né, uma boa noite a todos. Com a palavra agora o 5º vereador inscrito, vereador Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa.
Vereadora Valéria, boa noite. Nobres vereadores, público presente, imprensa, funcionário da casa, pessoal que está em casa nos assistindo. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero dar meu sentimento à família do Sr. João Misael, pedir para mandar uma condolência para eles. Pai do Claudio, trabalhou na prefeitura há muitos anos, do Ney, do Crovinho, da Neia, vô do Bim, uma família muito grande, né? Família de mais de 12 ou 13 filhos, uns 50 netos, uns 30 bisnetos. O Sr. João vai deixar saudade, Sr. João Misael, sentimentos profundos para ele. O primeiro assunto que eu trago aqui, eu vi a entrevista do senhor prefeito hoje com todo respeito. Ele disse que anda na cidade, sabe tudo que está acontecendo. Quero mostrar uma foto aqui, faz 6 meses, presidente, aos novos vereadores, lá da mina do Santa Margarida, na rua Mato Grosso. Olha aqui a situação. O pessoal usa lá para lavar roupa, uma água boa, olha aqui, destruída. 6 meses. Ele disse que anda na cidade. Até o áudio eu não vou pôr, não, da pessoa que mandou para mim, porque olha a situação. Está abandonada. Onde passa a gente todo dia. Tanque tudo quebrado. E o senhor prefeito diz que anda na cidade todo dia. Então deve ter qualquer coisa errada. E que me envergonha que lá no bairro nós somos 6 vereadores. E todos os vereadores já pediram na mina das lavadeiras. E nada foi feito. E o pessoal usa. É uma brincadeira. Eu acho que está fora de órbita a Secretaria de Obra do senhor Wallace. Vergonhoso. Eu ia pôr o áudio aqui, mas não vou pôr, não. Né, o vereador aguentou sozinho a pancada do cidadão que a gente tem que respeitar. Mas eu não sei o que está acontecendo. Difícil. Difícil mesmo. E a outra que eu trago aqui, senhor prefeito, o Maciel falou dos ônibus aqui. Sabe o que está acontecendo? Os ônibus, tinha 12 ônibus quebrados. 12. Aí arrumou 2, acho que caiu para 10. Você sabe por que está demorando para arrumar o ônibus? Não sei se a secretária sabe. A secretária de Educação sabe. O prefeito sabe. Falta de empenho. O que é empenho? Pagar. Ninguém vai trabalhar dado para o município. A oficina de Varginha tem que receber para entregar os ônibus. Isso está acontecendo, um atraso. Não é falta de peça, não é falta de nada. Né, senhor prefeito? O senhor fala que a gente mente aqui, que tem 2 vereadores aqui que é mentiroso. Vai o senhor mesmo conferir. É vergonhoso. Por isso está faltando ônibus. A dona Aline está pulando para um lado e para o outro. Ela não sabe o que faz mais. E a culpa cai nela. O povo da zona rural, das Bananeiras, Brejão, Sobradinho, tudo clamando os ônibus que não tem. As crianças até faltando de aula. Então, senhor prefeito, quem está mentindo? É o vereador ou o prefeito? Ou a secretária de Educação? Quem está mentindo nessa? Então é difícil. Então, realmente é complicado. Essa é a minha opinião. E tem que tomar providência. Tem que tomar providência. Lá da escola Edna Abreu, eu corri atrás com o caixa, com todo mundo. Só que entrou um tanto de vereador no meio da conversa lá. Então, eu deixei para eles resolver. Com a diretora, com o prefeito, eu não falei mais nada. Porque quem pôs a verba de 180 mil lá foi o meu deputado Caixa. Inclusive, hoje, esses vereadores não trabalham para ele. Que é triste. Então, eu sou aquele, aonde que eu estou mexendo, se o outro vereador entrar, eu largo mão, deixa ele resolver o problema. Que seja de saúde, que seja de educação, seja o que for. Né? Então, é esse o meu trabalho. Sério. Se o Caixa pôs o dinheiro lá, eu sou o vereador do Caixa. O Antônio que é o vereador do Caixa. Se os outros entrou, então resolva o problema para sair a obra. Depois disso eu não cobrei mais. O Caixa que cobra. Né? Então funciona assim. Agora, outra coisa o relevante que o senhor falou, das palavras que a gente fala,
Eu, com todo respeito a todos os vereadores, a todo cidadão, tudo que eu falo contra secretário, prefeito, a qualquer cidadão, eu sou responsável. E um dia, se alguém ficar magoado comigo, pode me levar na justiça. Sempre não vou mudar meu discurso. E ninguém vai pôr palavras na minha boca. É com todo respeito. Né? É um direito desse vereador. Senão, eu tenho que sair daqui e ir embora, não cobrar nada. Obrigado, vereador. Passaremos agora ao 6º vereador inscrito, vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, qual cumprimento a todos, a imprensa aqui presente, o João do SAI, na pessoa dele, cumprimento todos aqui presentes, público de casa, funcionário, uma boa noite a todos. Ontem, senhor presidente, eu estava me preparando para sair da minha casa, quando recebi uma mensagem de um colega de serviço, uma postagem da nossa digníssima primeira-dama, secretária de Assistência Social, quando alguém falou da situação da cidade em rede social, que está um caos, uma senhora também falou que as pessoas estavam esquecendo dos ônibus que traz as crianças para estudar na cidade, que a maioria estão quebrados. E isso é verdade, a pessoa que falou, ela não mentiu. Essa senhora está certinha. A nossa digníssima secretária de Assistência Social e primeira-dama, sem conhecimento de causa e despreparada para o cargo que ela ocupa, certo? Acusa todos os motoristas da educação. Ela disse, se os motoristas não quebrassem os ônibus de propósito, ajudava bem. Principalmente um aí que não sabe se é legislativo ou se trabalha no executivo. Ainda bem que ela falou que eu trabalho, certo? Se ela quis atingir, eu não precisava maltratar os outros motoristas que trabalham. Só com a nossa primeira-dama, ela é tão despreparada que ela não procurou saber. Eu não trabalho com ônibus, mas eu faço a linha de carro. Antes de falar bobagem, precisava ter conhecimento de causa, procurar saber o que está acontecendo, não sair falando assim, a torto direito. Os motoristas são todos concursados. Aqueles que não é concursado, eles passam no processo seletivo. Então, todos entrou pela porta da frente, não caiu de paraquedas, igual algumas pessoas despreparadas que estão no cargo. Então, é muito triste. Talvez a senhora secretária não sabe dessa situação, mas deveria saber. Hoje, o maior problema da nossa cidade, um dos maiores problemas, são os moradores de rua, que é da secretaria dela. Talvez ela não cuida nem da secretaria dela, quer falar da secretaria dos outros. Se cada um cuidasse da sua secretaria, talvez a cidade poderia estar em outro nível. Não precisava de estar aqui falando sobre isso. Antes de acusar alguém, precisa se informar melhor, sua secretária. Sair falando asleira para os outros. Além dos ônibus que está quebrado na oficina de Varginha, que o Coelho falou aqui, que já faz tempo, que não conserta, não sei se é por falta de pagamento, certo? A prefeitura pode não estar pagando, a gente não tem jeito de confirmar isso. Tem ônibus que está com chassis quebrado e está fazendo linha, certo? Por que está fazendo linha? Porque não tem outro para pôr no lugar. Tem motorista, não posso até falar o nome dele, que é o Dequinha, ele está carregando galão de água dentro do ônibus para estar completando a água do radiador toda hora para não fundir o motor e não deixar de fazer a linha. O cara chega lá 4 horas da manhã, 4h30 da manhã para poder ir trabalhar. Então toda hora ele está lá pondo água no radiador, anda um pouquinho, põe água no radiador para não ter esse tipo de problema. O motorista faz isso, é amor na profissão, gente. Ninguém levanta cedo para ir para o serviço para quebrar o ônibus. A prefeitura está numa situação difícil, talvez a culpa não é só do prefeito, é desse tipo de gente despreparado que está no cargo. Então não precisa fazer isso. Precisa ter conhecimento primeiro. Você acha que o motorista vai levantar 4 horas da madrugada? A pessoa que levanta 4 horas da madrugada é digno de aplausos. Deixa a esposa, filho em casa, certo? Tem que ser aplaudido, né? Tem que ser valorizado, não ser acusado sem prova. Isso é muito feio.
pessoa fazer esse tipo de coisa. Então, a secretária me desculpa, mas ela devia preparar primeiro, ter conhecimento, para depois sair falando assim. Isso não é papel de uma primeira-dama, não. Acho que ela nem sabe o cargo que ela ocupa. Ficar em rede social, querendo discutir com as pessoas, é muito feio. Uma secretária e primeira-dama ficar aí discutindo com as outras pessoas, sabendo que está errado, que as pessoas estão cobrando, que as pessoas querem melhoria, ninguém cobra assim. Mas, deixar para ela pensar um pouquinho. Muito obrigado e boa noite. Passaremos agora para o 7º vereador inscrito, o vice-presidente dessa casa, Rodrigo Silva. Excelentíssimo senhor Miller Bueno de Andrade, presidente da casa, senhor secretário Matheus Dias, cumprimento também os demais vereadores, a vereadora Valéria Evangelista, professora Valéria, cumprimento também todos os servidores da casa, a nossa assessoria jurídica, o público aqui presente, a imprensa e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite a todos. Senhor presidente, no mês de março de 2026, fizemos uma reunião aqui na Câmara Municipal com alguns proprietários rurais, alguns agricultores. E nessa reunião, montamos as estratégias para que as estradas vicinais de Três Pontos fossem reformadas, recuperadas. E eu quero agradecer aqui de pronto o senhor secretário de Transportes e Obras, o Arce Silveira, o senhor Daner, que é o responsável pelas estradas rurais, e todos os servidores que, de alguma forma, concorreram para o êxito da entrega do serviço prestado. Eu estive na região da FIMIBRE, realmente foi feito um serviço muito bacana, muito bem feito. Quero parabenizar toda a equipe do Transporte de Obras pela estrada da FIMIBRE, pela manutenção das escolas das Bananeiras ali, a estrada da Faxina, Sobradinho, Capela do Padre Vitor, região do Gordura. Hoje eles estão na região do Condomínio Arã, Congonhal. Ainda falta a região do Taquaral, a região da Marrainha, Painico. Mas eles estão naquela região e com certeza entregarão um resultado bom para a população que precisa da estrada rural, a estrada vicinal. Muito obrigado a todos da Secretaria de Obras. Senhor presidente, outro ponto sensível e nevrálgico da nossa Câmara esse ano é em relação ao orçamento público do município de Três Pontos. E eu gostaria de fazer algumas considerações, sobretudo com os demais vereadores e toda a população de Três Pontos, inclusive os nossos servidores. A folha de pagamento do município de Três Pontos, no mês de abril, ficou em R$ 12.651.292. Nós temos 1.034 servidores efetivos e 687 contratados. E, de certa forma, o orçamento é curto. Nós temos uma previsão de 312 milhões. E eu quero fazer alguns comentários, apesar do tempo exíguo. Por exemplo, com o acréscimo dos 7 leitos na Santa Casa, o município tem investido quase R$ 400 mil por mês. Nós estamos indo por mês de maio, 4 vezes 5, 2 milhões. E por que o município tem investido? Porque o governo federal, leia-se, a União Federal, o governo Lula, não tem feito o repasse. Por sorte, nosso deputado federal, Diego Andrade, conseguiu articular junto à Secretaria de Saúde do Estado o repasse de R$ 1.000 por leito para ajudar no orçamento do município, que tem sido estrangulado por conta dessas contas. Então, a gente tem que também entender que, esse ano, a liberação do descongela do servidor público vai gerar de impacto financeiro até o final do ano R$ 2.800.000. Além disso, o repasse para o hospital, para a Santa Casa, em 2024, foi da ordem de 16 milhões, em 2025, 20 milhões, e a cifra para esse ano pode chegar a 30, 33 milhões. Além disso, ainda tem os repasses para a Vila Vicentina e para a PAI.
Ou seja, o orçamento de fato está apertado, mas o prefeito, o executivo, optou por manter os leitos abertos, ainda que a obrigação seja da União Federal, do governo federal, para manter a saúde de pé e não colapsar o sistema. Ou seja, se o município não fizesse o pagamento, o sistema ia colapsar e os leitos de UTI iriam ser fechados. Gostaria de falar com os servidores que a gente precisa pensar em algo para o futuro, porque do jeito que está, a folha de pagamento na faixa de 12 milhões não, é insustentável, não há orçamento que sustente. E aí, o prefeito Luizinho, ele já sabe o que fazer. Inicialmente, é cortar os contratos, aqueles que são de contratação temporária, cortar os cargos dos comissionados e diminuir a folha de pagamento. Porque senão nós não teremos condições de suportar o valor dessa folha de pagamento. A título de exemplo, a folha de pagamento em 2021 foi 64 milhões. Em 2025, foi 122 milhões. Ou seja, dobrou em apenas 3 anos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço as palavras. Passaremos agora ao 8º vereador inscrito, o vereador Antônio Carlos de Lima. Senhor presidente, com o cumprimento à mesa, senhores vereadores, vereador Valéria, público aqui presente, em nome do João, meu sobrinho, cumprimento a todos, imprensa, funcionários da casa, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, senhor presidente, queria agradecer aqui mais uma vez, né, o ilustríssimo, competente deputado federal Diego Andrade, né? Pessoas às vezes ficam falando muita besteira, que deputado não sei o quê, deputado não sei o quê vai bancar isso, vai fazer aquilo. A gente sabe que na hora da verdade, os dois deputados que trabalham para Três Pontas realmente é o deputado federal Diego Andrade e o deputado Caixa, né? Visto aí, que eu acho que todo mundo deve ter visualizado nas redes sociais, a fala do Diego junto com o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais. Então, conversinha enfiada e bobagem, porque mentira tem perna curta, né? Se não fosse o deputado, esse recurso com certeza não seria conseguido para o município. Outra coisa que me traz aqui outro assunto, senhor presidente, senhores vereadores, público, pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, é a vergonha de que eu me deparei essa semana passada com o Pontalete, principalmente com os quiosques. Vergonhoso. Pessoas roubaram as torneiras, roubaram as duchas, quebraram as bacias, entendeu? Lá do lavatório. Então, assim, uma coisa vergonhosa, porque foi colocado mais ou menos uns 20, 30 dias, foi reformado tudo lá bonitinho, e foram lá vagabundos, bandidos, e comeram tudo de novo. Inclusive, até pedi para colocar, tem 2 câmeras lá no meio dos quiosques, mas infelizmente a iluminação também lá está péssima, então não deu para fazer muita coisa também não. As câmeras acho que nem conseguiu pegar os vândalos, esses vagabundos que estão fazendo isso lá. Terceiro assunto, senhor presidente, que me traz aqui, e até agradeço as suas palavras no início aí, quando o senhor fala aí para as pessoas tomar cuidado com o que fala e não ficar falando bobagem. E peço também que se não leva a mal, que se levar também não tem problema não. Recebi algumas cobranças esse final de semana, questão de uma fala do secretário da mesa, em questão do recapeamento lá da escola agrícola. Eu peguei até, fiquei espantado, porque eu acho que sabendo da situação do município, o vereador não podia nem abrir a boca para falar o tanto de bobagem que ele falou, da questão do recapeamento lá da escola agrícola. Em conversa hoje com a secretária, nenhuma possibilidade desse recurso, inclusive até pedi para fazer o orçamento lá uns 2 meses atrás, o Celso deve ficar mais ou menos em torno de 270, 300 mil recapeamento da escola, entendeu? E o prefeito, menos ainda. Eu falei com o Alisson, falei, nem um centavo. Só se a secretária de Educação me passar o recurso ou falar que paga, não é falso serviço, mas do contrário, jamais. E a secretária também confirmou comigo, não tem condições no momento. Portanto, você está vendo aí que nem para, né, segundo o vereador aqui, que nem para pagar os ônibus está tendo, né? Segundo o vereador falar, que isso aí eu não tenho conhecimento. Mas aí o que acontece? Qual que é a indignação, senhor presidente? É das pessoas virem cobrar do vereador, entendeu? Porque eu moro perto lá, sei da situação, sei que no momento não tem condição de arrumar, entendeu? Aí o vereador foi lá, prometeu que vai falar junto ao executivo para resolver, mas sabe da situação do município, gente. Para que ficar comprometendo o prefeito? Para que ficar jogando o prefeito dentro do fogo? Sabe que não tem um recurso para fazer o serviço. Então, uma coisa aqui, senhor presidente, que eu queria deixar,
entendeu? E eu acho que posso falar de experiência, já vai para 5 mandatos, com toda humildade, que ocupa uma cadeira aqui nesse plenário, e acho que fiz por merecer, porque graças a Deus até hoje nunca precisei comprar um voto de ninguém. É o seguinte, quando o vereador promete alguma coisa, gente, ele tem que correr atrás, arrumar o recurso primeiro, entendeu? Não é jogar nas costas do prefeito, não. Olha a situação aí que o nobre vice-presidente da Câmara acabou de falar aí de orçamento, folha de pagamento. Aí eu vou falar, ó, vim cá prometer isso para vocês, eu vou falar com o prefeito para resolver. Eu sei que não tem o recurso, entendeu? Aí você fica pondo o prefeito no fogo, você põe o secretário no fogo, põe a secretária no fogo, não tem o dinheiro. Então, assim, vamos tomar mais cuidado, entendeu? Quando eu ou qualquer um de vocês for prometer, vai lá primeiro com o deputado, arruma se realmente for um deputado sério também, né? Porque hoje a maior parte é tudo picareta, principalmente época da eleição. É só picareta, o nego promete, e você vê ali, não chega a nada, só conversinha enfiada. Então vamos tomar mais cuidado com isso, porque isso vai ficar muito ruim para o senhor prefeito, fica ruim para o secretariado, fica ruim para a gente que também. Porque aí o morador que eu tive lá no Morro Vermelho, num casamento lá esse final de semana, o pessoal veio me cobrar, e aí você sabe como é que está o andamento? Foi andamento o quê? Ué, o rapaz teve lá, o vereador, que vai arrumar o recapeamento da escola, falou, acho que ele deve estar equivocado. Porque já faz uns 3 meses que eu pedi para fazer orçamento, o secretário falou para mim não tem dinheiro, o prefeito não tem dinheiro, a não ser que seja recurso próprio. Então vamos tomar mais cuidado, porque isso aí dá muito desgaste para a gente, né? Vamos fazer o arrozinho com feijão, que eu acho que na situação que tá bom demais. Obrigado. Passo a palavra agora para o último vereador inscrito, o vereador Matheus Dias. Boa noite a todos, cumprimento a todos novamente. É um prazer estar com todos vocês aqui. Quero falar aqui, estive também participando junto ao Maciel, com a secretária de Educação, sobre as linhas de ônibus. Estive lá conversando com o pessoal do Congonhal e foi me relatado que não estava um ônibus buscando as crianças desde o começo do ano para estar levando na escola. E foi relatado pelos moradores também, lá do Congonhal, que esse transporte estava sendo feito por uma caminhonete, excedendo também o número de passageiros, que é um transporte irregular e perigoso para as crianças e também o motorista, né, que busca essas crianças e leva aí até a escola agrícola. Como o vereador Daniel também disse, estive me reunindo, né, com moradores, vários moradores me mandam mensagem também, pessoal do São Cristóvão ali cobrando iluminação. Estive falando também com o secretário de obras, Alisson, ele falou que o mais breve possível aí, né, entre maio e junho, essa iluminação vai ser colocada novamente lá no São Cristóvão. Estendo também, né, falo também aqui da quadra do Aristide Vieira, as 2 quadras que está sem iluminação. Repito que, como o presidente disse, foi roubado, né, as fiações aí, estamos tendo vários indícios aí de roubos, não só nesse mandato, sempre, né, tivemos isso aí. Então, foi feito também um pedido por esse vereador aqui, para que seja colocado também, né, o mais rápido possível, claro, nas condições aí do nosso executivo, das secretarias, a iluminação de volta para toda aquela população lá, principalmente as crianças, os jovens, que fazem lá o uso daquela quadra. Também estive na escola agrícola, quero, Lili, que envie um ofício no meu nome, né, agradecendo pela recepção da diretora, tá? E eu nunca vou subir aqui nesse plenário para estar atacando o vereador ou qualquer outra pessoa que seja aqui desta casa e que não é da minha índole. Graças a Deus eu fui educado, então vejo que, e estou ao contrário, né, de outros vereadores aqui, outros colegas, mas enfim, eu quero trabalhar, eu estou empenhado muito, estive conversando com a diretora, peço também desculpas à diretora se algo o incomodou, se ela interpretou mal, de maneira nenhuma eu quis desagradar ninguém, eu não desmereci ninguém, eu não falei mal de ninguém, eu, com todo respeito, cheguei na escola, na minha humildade, graças a Deus que me foi concedida. Então, ali, eu perguntei da demanda, foi me mostrada a demanda, e eu fiz uns vídeos ali da estrada, que realmente está ruim, né? As crianças ali, recebi os relatos que as crianças ali caem, né? Uma estrada que liga o ensino fundamental até o ensino infantil, e também eu já estou dialogando com o deputado,
que eu apoio, Mari Inger, que tem trabalhado muito, e eu peço respeito para todos aqui, os deputados que trabalham na casa. Realmente, Diego Andrade faz um ótimo trabalho, Caixa faz um ótimo trabalho, mas nós precisamos trabalhar também. Né? Como o Rodrigo que diz, nada a questionar, Diego Andrade faz um ótimo trabalho. Nunca questionei, jamais, eu tenho que agradecer. Mas, por favor, vamos respeitar quem está chegando, vamos respeitar os deputados também que querem investir na cidade. E também, nós, vereadores, temos que trabalhar. De forma nenhuma, de maneira nenhuma, eu vou aqui desrespeitar ninguém, tratar de forma má alguém, que, igual eu disse, não é da minha índole. E pode ter certeza que sobre a escola agrícola, eu vou me empenhar, eu vou fazer o possível, o meu melhor, vou destinar a emenda impositiva desse ano para a escola agrícola, e eu quero, se Deus quiser, acompanhar a obra daquele recapeamento daquela estrada e mostrar para os moradores daquela região e também para as pessoas que duvidam do poder de outras pessoas, que isso pode ser possível sim, mas peço desculpas mais uma vez à diretora e também às pessoas que me interpretaram mal. Vida que segue, vamos para cima. Gostaria de encerrar as falas do Pequeno Expediente falando sobre duas coisas. A primeira, sobre o eterno enxugar gelo. Gestão pública, infelizmente, é um enxugar gelo, principalmente porque as pessoas responsabilizam todos os problemas de uma cidade para o legislativo e para o executivo. Só que aí a gente faz e as pessoas roubam. Roubam torneiras, roubam cabos e a própria população sai prejudicada. Pode-se colocar cabos novos na Praça de São Cristóvão. Em menos de 10 dias vai estar no escuro de novo. Nós, infelizmente, vivemos num país de leis brandas, de uma justiça que é estritamente falha, um sistema prisional que não é funcional, que não ressocializa ninguém, só pune, e essa punição também não resolve grande coisa. E, infelizmente, a gente vive num eterno enxugar gelo. Paga-se impostos, os impostos são revertidos em benfeitorias para a população, pessoas da própria população roubam, e a gente volta a estaca zero. Enquanto a população não entender que o coletivo ele é feito por todo mundo, que é todo mundo ajudando, é o lixo da sua casa, é a frente da sua casa, é o imposto pago em dia, é a fiação não sendo roubada, é a quadra sendo cuidada pelas pessoas do próprio bairro. Enquanto as pessoas não compreenderem isso, o executivo não vai conseguir fazer sozinho. O legislativo não vai conseguir fazer absolutamente nada junto do executivo. Então, a primeira fala que eu quero encerrar esse pequeno expediente, todas as falas dos vereadores aqui, para a gente pôr um ponto final nessa conversa de hoje, dessa forma. E a segunda é que uma coisa eu aprendi com a vereança. No começo, Antônio, eu tinha o hábito de responder todo mundo na internet. Eu me sentia na obrigação de ir na equipe positiva, no Conexão, no estúdio de PP Live, e de comentar em comentar, respondendo e tentando explicar para as pessoas. Não resolve. Sabe por quê? As pessoas elas não querem entender. A grande maioria das pessoas que estão na internet, elas não querem entender como funciona. Elas não estão dispostas ao diálogo, elas não querem conversar. Então eu aprendi muitas vezes, quando as coisas são maiores ou mais graves, eu aprendi a chamar a pessoa no particular e perguntar para ela se ela quer conversar comigo pessoalmente, chama ela aqui na Câmara. Eu acho que o discutir na internet não leva a gente para lugar nenhum. A gente não consegue sair do lugar. Então, a fiscalização ela deve acontecer, a gente fiscaliza. Um fiscaliza o ônibus, o outro fiscaliza a estrada, o outro fiscaliza a quadra. A gente está fiscalizando. Essa fiscalização ela acontece. E a gente resolve indo ali, indo no secretário, indo lá conversar, pedindo relatório. E isso a gente faz muitas vezes no off. Por quê? Porque também não tem como ficar levando tudo para a internet. Porque você posta um negócio lá sobre Secretaria de Obras. Aí vem a pessoa e pergunta assim, mas e meu imposto que eu paguei? Mas eu mato lá não sei na onde, mas eu não fala sobre aquele assunto. Elas trazem outras demandas que a gente sabe também, mas o prefeito tem como resolver tudo do dia para a noite? Não tem. Tem dinheiro para isso? Não tem.
O que falta, na minha concepção, na gestão atual do Executivo, eu já falei isso para o prefeito, não é novidade, é Secretaria de Planejamento. Nada tem sido planejado. Tudo tem sido apagando incêndio. Tem um problema aqui, vai lá e resolve. Tem um problema lá, vai lá e resolve. Outro falou de coisa ali, vai lá e resolve. Aí chega no final das contas, não tem dinheiro e não tem nada concreto que possa mostrar, olha, resolvemos o problema daquele bairro inteiro. Olha, resolvemos o trânsito em Três Pontas. Então, a gente não consegue então, ver um trabalho concreto. A gente não consegue prever o que vai acontecer nos próximos meses, porque não tem um planejamento do que vai acontecer nos próximos meses. E a gente fica enxugando o gelo eternamente e sendo massacrado na internet. Não que isso seja um problema, gente. No começo, as pessoas me interpretavam falando que eu não sabia aceitar crítica. Não, eu aceito crítica, tá tudo certo. Eu vejo as pessoas xingando, me xingando, xingando todo mundo aqui, xingando o executivo. Isso não é um problema. A opinião das pessoas sobre a gente, eu entendo perfeitamente. Mas eu aprendi que o discutir na internet, assim como o trabalho da própria prefeitura, é enxugar gelo e não sair do lugar. Sair do lugar é você levantar cedo, assim como muita gente, a grande maioria faz, e trabalhar. A gente trabalhar como vereador, a gente trabalhar nos nossos serviços pessoais, é todo mundo fazendo e lutando em prol do coletivo. O Popó e a Tânia, por exemplo, eles fazem o trabalho que eles fazem antes mesmo dele ser político. O Alexandre está na saúde antes dele ser político. A Valéria tem anos de educação antes mesmo de ser política. O Antônio já lutava ali pelo quilombo antes mesmo de ser político. E certamente ele foi eleito no primeiro mandato dele por já lutar pela comunidade. A gente entra aqui porque a gente acredita que a gente tendo o acesso ao legislativo, a gente vai conseguir fazer um pouco mais. A gente acredita que a gente vai conseguir fazer um pouco mais. Só que aí a gente chega aqui e a gente sabe que tem muitas limitações. Inclusive, grana. Porque tudo é dinheiro. Igual na casa da gente. Ninguém trabalha de graça. Não existe almoço de graça, né? Então, eu queria encerrar essa fala de vocês trazendo essas duas questões. Se a comunidade não se conscientizar e essa galera que rouba não parar de roubar, a gente pode pôr o tanto que for. O tanto que pôr, o tanto que vão roubar. E esse debater na internet não faz a máquina funcionar. O que faz a máquina funcionar é levantar, arregaçar a manga aqui e mãos à obra. Boa noite uma vez, presidente. Boa noite a todos. Sabe as palavras, falou tudo. É isso aí, né? Muda tudo o jogo quando chega aqui. Uma coisa eu quero dizer. Quero agradecer aqui o senhor Marrom, lá no bairro Zarias Campo. Eu fui cobrado dentro do supermercado do Moacir por 3 senhoras, mas falei, a culpa não é do executivo, a culpa é de quem rouba, e peço o apoio de vocês lá para não deixar roubar o Sil. O Marrom no outro dia foi, arrumou a praça, está funcionando, mas daqui 10 dias vão lá e rouba. Outra coisa também, de internet. Eu sou difícil comentar. Quando eu entrei, eu comentava, era só paulada. Essa semana aconteceu um fato, até eu falei no nome do Alexandre, num grupo, eu fiquei chateado. Eu estava Deus das 8 da manhã, tinha uma pessoa internada no hospital, não sei se vocês sabem do caso, que operou o braço, estava com sangramento. Mas o hospital, primeiro tem um diretor, tem um médico, tem um enfermeiro, igual eu falei. Aí uma moça, que a gente está correndo atrás, falou para mim, é muito mimimi, vereador. Aí eu tive que falar para ela no grupo, então você vai lá, está aqui o zap do Alexandre, que é enfermeiro, está lá dentro, o zap do Michel Renan, fala diretamente com ele. Eu apenas posso cobrar. E a moça estava sendo atendida. E, por sinal, muito bem atendida. Então, a pessoa me maltratou num grupo de WhatsApp. Eu chamei ela no particular e falei, não é mimimi, eu estou Deus das 8 da manhã correndo atrás. Não sei se o senhor sabe do caso. Eu até falei no seu nome, falei assim, o Alexandre está lá dentro. Então, é difícil demais. Então, a rede social, ela é maldita, ela dá guerra, dá morte, acaba com tudo. Hoje, a rede social, ela acaba com casamento, traição, tudo. Eu perdi meu casamento na rede social. Não tem vergonha de falar. A minha esposa, a ex-esposa, arrumou um amante na rede social. É a vida. Vai fazer o quê? Então, não presta. Né? Não tem vergonha de falar. Né?
Vereador. Senhor presidente, só se o senhor permitir um minutinho, rapidinho, só acho o seguinte, eu acredito muito na política do trabalho, entendeu? Política de mentira não funciona, entendeu? E a gente fica pondo os outros no fogo, pondo o prefeito, que falar que eu vou falar que o prefeito vai resolver, a gente sabendo da situação, como foi falado por todos aqui, então acho assim, a gente preservar um bocado, porque nem o prefeito resolve tudo, né? Então, acho que o vereador querer achar que vai resolver tudo, a gente sabe que é mentira, né? Porque não o próprio vereador, que é o prefeito, que é dono da caneta, não tem o poder de resolver tudo. Muito obrigado. Nós passaremos agora para a ordem do dia, que são os projetos de hoje. Os projetos de hoje, nós estamos aqui com 7 projetos. Entre eles, né, já entram aqui algumas aprovações de moção de aplauso, que é agora no meio do ano, e também título de cidadania honorária, que já é no final do ano. Passo a palavra para o secretário da mesa, para que ele faça a leitura do primeiro item. Boa noite a todos novamente. Primeiro item, projeto de lei do Executivo 071 de 2026. A presente proposição tem por finalidade alterar o anexo 16 do Código Tributário Municipal, que dispõe sobre a planta genérica de valores que define os valores do metro quadrado de terrenos localizados no perímetro urbano do município e os índices que serão aplicados em cada localidade, com autoria Executivo Municipal. Passa a palavra ao vereador Antônio. Senhor presidente, volto novamente a cumprimentar todos. Só aproveitar aqui uma deixa, senhor presidente, está falando de terrenos, né? A gente deixou um recado aí para a população, né? Inclusive o Popó teve um problema semana passada agora, que foi chamar a atenção do cidadão que está jogando entulho, achou ruim, falou para ele que está pagando imposto. É só dizer para os cidadãos, caso ele com certeza não está nos ouvindo, mas a multa é 7 mil fora um processo. Então, se alguém for pego pela guarda, pelo fiscal da prefeitura, pela polícia ambiental, jogando entulho em qualquer lugar, a multa é 7 mil e ainda tem mais um processo ainda. Vereadora. Reitero meus cumprimentos. Eu gostaria de falar sobre este projeto. Apesar da súmula estar mencionando que dispõe sobre a planta e que define valores do metro quadrado, é porque este anexo, o Código Tributário fala sobre isso, mas esse projeto, ele está, até eu gostaria depois que, se possível, fizesse a leitura até do projeto, mas esse projeto em questão vem simplesmente incluir bairros que ainda não constavam na planta genérica de valores do município. A proposição não se refere a aumento, nem alíquota, nem de valor venal, mas apenas as adequações mencionadas. Porque quando lê a súmula, dá a entender que está alterando valores, né, por metro quadrado de terrenos. Então, senhor presidente, o senhor poderia proceder à leitura? O projeto está com a senhora? Eu mesmo posso fazer. Por favor. Ok. Então, o projeto de lei 071, de 13 de abril de 2026. Ele altera o anexo conforme lido e ele altera o artigo 1º. Fica alterado o anexo da Lei Municipal 2.531, de 21 de dezembro de 2004, que institui o Código Tributário do município de Três Pontos e da outra providência, que passa a vigorar acrescido dos seguintes bairros e índices. Aí sim, né, loteamento do bairro industrial, é a Rua Avenida do Contorno, Rua Maria Josefa de Brito, Rua José Ferreira de Pádua. E a Cidade Nova, da Rua número 1 até a 13 e Avenida 7. E a Rua Maria Josefa de Brito e Avenida Doutor Antônio Mauro Simões Machado. Então, ele é a inclusão dos bairros que ainda não constavam na planta. Peço aos senhores que votem.
Devidamente aprovado, passaremos ao segundo item. Segundo item, projeto de lei do Executivo 072 de 2026. A presente proposição tem por finalidade atualizar a redação do dispositivo legal, substituindo a entidade anteriormente indicada, Associação dos Moradores Evangélicos do município de Três Pontas, pela Associação Comercial e Agroindustrial de Três Pontas, com autoria Executivo Municipal. Vereadora. Pelo que está descrito no projeto, a Associação de Moradores Evangélicos do município de Três Pontas não está em atividade. Por isso, a substituição pela Associação Comercial Agroindustrial de Três Pontas, a CAITP. Exatamente. Peço aos senhores que votem. Então, basicamente aí, nós temos dois projetos que fazem algumas alterações em artigos já existentes. Devidamente aprovado, terceiro item. Terceiro item, projeto de lei do Executivo 073 de 2026. A presente proposição tem por finalidade autorizar a permuta de veículos entre o município de Três Pontas e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Três Pontas, em atendimento à satisfação do interesse público, com autoria Executivo Municipal. Senhor presidente, eu gostaria que fizesse a leitura somente do parágrafo que diz sobre os carros que estão sendo permutados, para que a população saiba também. O veículo de propriedade do município de Três Pontas, objeto da permuta que trata o caput correspondente a, inciso 1º, marca Iveco, modelo Tector 17OE22, ano de fabricação 2013, modelo 2013, placa OWX 3082, chassi, aí tem o código do chassi aqui, avaliado pela tabela FIP em R$ 151.282. E os veículos de propriedade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, da marca Volkswagen, tá? Modelo Voyage, do ano de 2014, modelo 2015, placa PUD 9994. E um também da marca Volkswagen, modelo Saveiro, com a fabricação de 2016, com o modelo de 2017, a placa PYN 7819. E o terceiro aqui, que é a marca também Volkswagen, modelo Gol, ano de fabricação 2016, modelo 2017, a placa é PYI 7285. São esses, vereadora. Peço aos senhores... Oi, pois não? O presidente volta a comentar. Claro. É só o pessoal entender, está trocando um caminhão em troca de 3 veículos pequenos, veículos de passeio, não é isso? Exatamente. É uma permuta ali entre a prefeitura, que está cedendo um caminhão ao SAI, e o SAI está cedendo, então, 3 carros, 3 veículos para a prefeitura municipal. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, passaremos agora ao próximo item. Quarto item, projeto de decreto legislativo 001 de 2026. Concede título de cidadania honorária trespontana à doutora Ana Carolina Simone Machado Ferri, com autoria vereador Francisco Fabiano Diniz Júnior. Vereador, só para falar um pouco sobre a indicação. Gostaria de cumprimentar a todos. A Carolina é esposa do secretário de Meio Ambiente, o Mairo. Ele me solicitou que desse esse título a ela. Já faz um bom tempo está aí, ajudando aí na advocacia do município. Obrigado. Peço aos senhores que votem. A indicação para moção de aplauso, que será concedida no mês de junho, o autor é o vereador Popó.
Devidamente aprovado, passaremos agora ao próximo item. Quinto item. Projeto de Decreto Legislativo 002 de 2026. Concede título de cidadania honorária trespontana ao senhor Deusdete Faria Lopes. Com autoria, vereadora Valéria Evangelista Oliveira. Vereadora. Deusdete nasceu na cidade de Mariana e faz muitos anos, né, que ele presta serviços a Três Pontas, prestou serviços ao SESI, né, Senai, SESC Senat, foi especialista também na escola Presidente Tancredo Neves, hoje é diretor da escola Professora Marieta Castro. E as demais, né, funções dele a gente vai estar fazendo aí pela cerimonial no dia da entrega, né, do título de cidadão. E eu agradeço, né, quem estiver aí votando também favorável. Obrigada. Lembrando que esse projeto, então, é um título de cidadania honorária que vai ocorrer no mês de dezembro. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, passaremos agora ao último. Não, tem esse. Sexto item. Moção 001 de 2026. Votos de aplausos e congratulações à 55ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais. Com autoria, vereador Rodrigo Alexandre Silva. Passo a palavra ao vice-presidente dessa casa para falar sobre a indicação aos votos aí de moção de aplausos. Senhor presidente, volto a cumprimentá-lo novamente. A Ordem dos Advogados do Brasil é uma importante instituição que visa garantir os direitos e garantias fundamentais, garantir o Estado Democrático de Direito, e nos dias atuais a gente vê que a defesa da cidadania, a defesa do Estado Democrático de Direito, do devido processo legal em níveis de tribunais superiores tem trazido algumas dúvidas para a sociedade. Então a gente quer parabenizar a OAB aqui municipal, aqui de Três Pontes, e fortalecer os laços com a OAB por ser de extrema importância para a garantia dos direitos e garantias fundamentais de todo cidadão. Muito obrigado, senhor presidente. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, agora sim o último, que é uma indicação do vereador Antônio Carlos de Lima. Sétimo item. Moção de aplausos 002 de 2026. Votos de aplausos e congratulações, senhorita Jéssica Aparecida do Nascimento. Com autoria, vereador Antônio Carlos de Lima. Vai deixar para o dia? Tá certo. Então, peço aos senhores que votem. Lembrando, todos os projetos são estudados pelos vereadores às terças e quartas-feiras aqui na Câmara Municipal através das comissões. Devidamente aprovado, passaremos agora ao grande expediente. O grande expediente são os últimos 30 minutos de sessão, quando os vereadores podem fazer o uso da palavra. Hoje temos 5 vereadores inscritos para o grande expediente, a começar com a vereadora Valéria Evangelista. Eu reitero meus cumprimentos a todos. Eu gostaria de tocar aqui em 2 pontos, né, sobre os leitos da UTI, porque nós tivemos uma comitiva de vereadores, né,
escolhidos aí para estar indo de gabinete em gabinete em Belo Horizonte. Nós fomos nos gabinetes, nós pedimos a intervenção desses, né, de todos esses deputados que a gente foi encontrando, cada um dentro, né, do seu conhecimento ali dos deputados. Então, assim, eu gostaria de deixar um agradecimento a todos eles, né? Se um especificamente, né, veio, né, teve a resposta positiva, a gente agradece muito. Mas também a gente agradece aos outros que fizeram as intervenções, porque foram feitas junto conosco, né? Foram feitas ligações, a gente ficou muito agradecido, né, às intervenções. E também nós ficamos, olha, graças às ações coletivas, que eu defendo muito nesta casa, que a gente possa fazer e trabalhar, continuar trabalhando juntos, coletivamente. Eu sou dessa linha de a gente trabalhar juntos. Então, assim, graças a uma coletividade de ligações, de intervenções, de solicitações, de ofícios, de pedidos, que bom que nós temos também, né, aí pessoas que têm ligações, ou talvez, né, mais fortes do que uns ou outros, mas não importa. O importante e o que tem o interesse à população é de que nós estamos fazendo o nosso trabalho, nós estamos empenhando, e houve essa solicitação e todos nós fizemos a nossa parte. Então, eu agradeço, porque todos que saíram daqui e foram lá, né, com a solicitação, fez o seu papel, fez o seu trabalho. Então, agradeço a todos os deputados que nós visitamos, a todos que pegaram o telefone, a todos que fizeram a correspondência e passaram ali na nossa frente, que passaram um e-mail, deixaram também por escrito. E eu fiquei muito feliz com a notícia, né, de que o nosso companheiro também trouxe aqui para esta casa, de que foram liberadas para várias Santa Casas que estavam solicitando. Então, que bom, né? Se já estavam liberadas para alguns, já tinha este compromisso, e com a gente, né, muitas pessoas solicitando, o que acontece? Foram liberadas para várias Santa Casas de Minas Gerais, que já tinha, né, esse processo encaminhado. Então, que bom, parabéns. Obrigada a todos os deputados envolvidos, obrigada aos vereadores também, que não mediram esforços para ir de gabinete em gabinete, porque não foi uma missão muito fácil, né? Porque a gente foi realmente em gabinetes que às vezes a gente não tem tanto envolvimento, mas a gente foi com toda a educação, né? Com toda a humildade também, solicitar essa intervenção. E fomos muito bem atendidos. Por isso estou aqui agradecendo. O segundo ponto também que eu gostaria de comentar, senhor presidente, é sobre a Escola Edna de Abreu. Mais uma vez. Não tem questão nenhuma. Que bom também que outros deputados estão mandando, que tem o deputado Caixa, eu agradeço demais, que tem solicitação de outros vereadores. Olha, eu mencionei aqui o vereador Alexandre, que ele que fez a emenda impositiva. Não foi eu. Mas eu moro no bairro. Eu também escuto dos moradores, dos pais dos alunos, dos alunos que passam por ali junto com os pais. Eles param na minha porta, eles conversam comigo, eles reclamam, eles queixam. Eu escuto professores, eu escuto todo mundo, né? Eu estive na escola presente. Então, nós também temos que fazer o nosso papel, né? O nosso papel enquanto legisladora, enquanto legisladores que todos aqui são. Então, que bom que todos também estão se empenhando em fazer, né, o melhor para a população e para os que estão necessitados de alguma intervenção nossa. Então, parabéns também a todos, né? Os que solicitaram antes, os que colocaram emendas, os deputados que deram essa atenção, deram a resposta positiva, e os que estão cobrando neste momento. Porque também é necessário acompanhar. Se desde 2023 está parado, alguma coisa ocorreu. É uma coisa que isso, para mim, não passa. Ué, por que está parado? Tem planta? Tem. Eu quero ver a planta.
Tem orçamento? Tem, está tudo pronto. E agora, o que vai ter que fazer? Vai ter que atualizar tudo de novo. Então, vai demandar, às vezes, um tempo a mais? Vai. Por quê? Se tivesse também acompanhado desde o início, talvez não tivesse ficado tão parado. Desde 2023, faz 3 anos que está parado. Nem era nessa administração, era na administração passada. Então, é necessário, sim, acompanhar o que houve, o que aconteceu, por que ficou parado. Vai dar certo. Tem planta para essa reforma lá do muro? Tem sim. E agora, o que vai acontecer? Ela está junto e estava com a educação. Estando com a educação junto com outras emendas também. Por ser quadra e depois teve uma autorização, foi para o esporte, ainda virá para essa casa. Vai aprovar, creio eu. Mas vai para o esporte, porque é quadra, vai ser considerada para que seja executada. Então, é interessante, sim, esse trabalho é necessário, se faz necessário, e não é competição com ninguém, não é para ofender ninguém, não é para encostar e causar incômodo em ninguém. É simplesmente o nosso papel enquanto legisladores. E nós estamos inseridos na comunidade, nós estamos inseridos nos bairros. Portanto, a gente escuta a população, vizinhas até, né? Pessoas que estão ali solicitando. E não é porque um ou outro que solicitou, é o que eu estou dizendo, a gente só agradece. Que bom, é um trabalho coletivo. Essa casa também, né, conforme todos falam também, eu reforço mais uma vez isso. Nós temos que trabalhar juntos para a população. Se um está ajudando o outro, que bom. Eu fico muito feliz. Agradeço e parabenizo. E creio que a população deve ficar muito feliz com a gente trabalhando junto, coletivo, para que resolva os problemas que a população enfrenta no dia a dia. E eu vou continuar fazendo o meu trabalho, a minha função. Independente das queixas que há, né? E se quiser vir junto, beleza. Dê a mão e vamos juntos. Para fazer o máximo que a gente puder para resolver os problemas que as pessoas enfrentam na nossa cidade. Era esses 2 pontos, senhor presidente. Muito obrigada. Passo agora ao segundo inscrito, o vereador Geraldo José. Boa noite, presidente. Boa noite a todos mais uma vez, imprensa. Eu não queria voltar no assunto, dona Valéria, vereadora, com todo respeito. Lá da escola Edna Abreu, igual você falou, eu questionei aqui dos vereadores. Às vezes você não sabe, aquela quadra foi feito um projeto, pedido meu, que a diretora me pediu, junto a Melissa Chaves, para passar aquela quadra para a escola. E foi passado, votado nessa casa já. Eu, na época, tive a coragem de correr atrás para fechar o muro lá. E corri atrás de verba, junto com o Marcelo Chaves, acabou o mandato do Marcelo e não deu tempo. Aí, depois disso, corri atrás do Caixa para continuar com o Luizinho. O Luizinho foi lá comigo, prometeu, por mais circunstâncias políticas, porque funciona assim, porque o prefeito gosta de falar que ele é bom, que não sei o quê, para falar bem aqui, para executar obras que o vereador pede para a população e para a escola, ele não fez. Aí apareceu outros vereadores lá, eu peguei e resolvi não cobrar mais. Porque eu não vou fazer papel de bobo, né? Eu vi que o Luizinho me fez de bobo. Então eu não vou. Parabéns para vocês. E 180 mil lá é do meu deputado Caixa. Né? E quando foi passado o terreno, se a diretora ela for sincera, ela fala quem correu atrás. Porque o terreno já é da escola, a quadra já é da escola. Né? Pelo outro ponto, hoje, eu não queria falar nisso, na entrevista do senhor prefeito Luiz Carlos da Silva, ele mencionou que aqui na Câmara tem vereadores que é contra a administração, faz politicagem. Eu vou pontuar que não tem, não. O que é bom até hoje, que foi bom para o município, eu votei todos os projetos. Eu só não votei criação de cargo. Eu só não votei agora
para pagar, para tirar o lixo daqui. Eu só não votei para pagar a circular. Não voto. Não voto mais para massa asfáltica, para tampa-buraco, enquanto não pesar. E eu estou falando desde o mês de setembro da situação do município. Eles fizeram orçamento e desceram a lenha no dinheiro. Por isso que está acontecendo isso. E tudo que eu cobro aqui, um fechamento de escola é certo, dependendo do que está acontecendo. 12 ônibus estragados, sem solução, falta de pagamento, é certo, senhor prefeito? É certo tirar os carros da oncologia? É certo? O vereador tem que ficar com a boca calada? Igual o Silvano falou, o vereador é para cobrar, a equipe positiva Silvano, jornalista coerente, sério, falou, o vereador tem para cobrar, eu vi hoje. Eu não posso, eu só cobro. Eu quero que a administração seja feliz, que faça para o nosso povo. Você ter 2 carros escondidos para não puxar paciente, é certo, senhor prefeito? Você colocar paciente de oncologia dentro da carroceria do ônibus, levar para Varginha, é certo? Eu mandei os cargos, mas eu extingui 26 cargos. Extinguiu. Mais uma mentira sua. Você falou que o vereador aqui estava fazendo politicagem. Esses cargos nunca foram ocupados, os 26. Nunca foi ocupado. Nunca gastou dinheiro com eles. Você não está mexendo com um vereador bobo. Bobo eu não sou. E nem trouxa. Pode querer passar o mel na boca da população. Está acontecendo as coisas, por quê? São maus secretários, pessoas ruins de serviço dentro do gabinete, que não sabem aonde que está. Se tem bons secretários, bons assessores, não estava acontecendo isso. Quem administra é você, quem está errando é você. Tem que passar o dinheiro para o hospital. Folha de pagamento está isso. Eu vou cortar a pediatria se for preciso. O quê? Eu vou cortar dinheiro do hospital se for preciso. O quê, senhor prefeito? Será que não tem outros lugares para o senhor cortar? Igual hoje eu mostrei uma praça. O senhor já foi na Secretaria de Obras, o senhor vê, não está acabando as peças, não tem um APA novo, não tem uma enxada, não tem nada para o serviço braçal. Lá não passa graxa nos carros que trabalham, nos caminhões, por falta de uma máquina. Que era R$230 para arrumar, não empenhou dinheiro para pagar, prefeito. Igual falou do Roberto, os ônibus da educação. Tá tudo, mas o motorista tem que andar, tem que ter manutenção. As estradas estão tão boas. Por quê? Falta de administração. Aí vem falar que vereador está fazendo politicagem aqui dentro. Vai fazer politicagem aonde? Com a administração que vem mal? Uma administração que só mente. Só mentira. Me desculpa, senhor Luizinho. Passou da hora de o senhor assumir o município. De mandar. Porque tem funcionário que é... Mas, gente, meu senhor é o prefeito. Está na hora de o senhor assumir. 1 ano... 16 meses. Que o senhor não assumiu o município. Eu levanto. Vai aonde? Não vai em lugar nenhum. Você está com medo de sair na rua. Não vai a evento porque está com medo de ser vaiado. Você vai canto a canto da cidade, onde que vereador eu chego, todo mundo fala mal da sua administração. E o que eu cobro aqui, o que o povo me cobra na rua. Então é o vereador que está fazendo politicagem contra o prefeito. É brincadeira. Você fechou a escola, você atingiu a saúde, você gastou dinheiro à toa. Baixei agora 2 milhões da circular. Óbvio, tem que abaixar. E não voto também para pagar a circular aqui. É para circular, asfaltamento, recapeamento, lixo. Eu não voto aqui a favor mais, enquanto não tomar tendência. Os cargos.
Ah, não vai pôr os cargos, não põe de vergonha, porque nós sabemos que é cargo político. Ah, porque eu tinha... Ah, para com essa conversa. Administra Três Pontas. Administra Três Pontas. Para de mentir. Para de mentir, prefeito. Com a palavra o vereador Rodrigo Silva. Senhor presidente, volto novamente à tribuna para fazer algumas considerações. A primeira delas foi em relação à fala do nosso vereador, senhor Geraldo, o vereador Coelho. Na semana passada, o senhor Geraldo mencionou que o IPTU havia subido 10%. Isso, de certa forma, Coelho, me preocupou. De modo que eu fui hoje à secretaria e o reajuste foi de 3,6%, seguindo o IGPM, Índice Geral de Preço de Mercado. Então, não sei onde o senhor tinha colocado conseguido aquela informação, eu preocupei, mas não procede. Só para deixar claro aqui, evidentemente... O bio da minha soma lá deu 10% a mais do que eu paguei o ano passado. E o imóvel mesmo. Então, talvez foi questão de juros ou multa de mora. O meu deu 10%. Mas... Eu paguei 300 e pouco, eu paguei essa semana, que eu arrumei a casa lá, 400 e tantos reais. O meu deu 10. Então, de toda sorte, eu verifiquei com o pessoal da tributação, a regularização foi de 3,6, o reajuste. Tá, mas podemos ver isso detalhadamente amanhã, posso ir lá com o senhor verificar isso aí. Sobre a questão do Avante, que o vereador muito bem mencionou, à época ele votou contrário, isso é verdade, ele não concordou. Muitos de nós não concordaram com o valor de 4 milhões, inclusive eu. Mas à época eu disse, nós temos um contrato. Nós temos idosos que utilizam-se do ônibus do transporte escolar para ir ao centro fazer o recebimento da aposentadoria. Não tem como a gente falar simplesmente, não vamos pagar, porque a empresa ia judicializar a cobrança, ia muros e juros, não resolver. Sentei com a doutora Melissa, só tem uma maneira de resolver isso. Negociação, repactuação. Ela, muito bem, conduziu o processo administrativo, reduziu em 25% e 30%. Ou seja, vai cair para em torno de 2 milhões, ou talvez nem chegue a isso. Ponto positivo. Vamos reduzir, em termos financeiros, algo em torno de 50% do valor da escolar. O direito social ao transporte deve ser garantido. É direito do cidadão ter o direito ao transporte coletivo. Então, para cortar simplesmente e deixar os idosos sem a circular, eu não posso concordar com isso. Eu vou brigar e concordar com a diminuição dos valores, tal como foi feito. Pois bem, com relação ao IPREV, todo mês o município de Três Pontas tem repassado algo em torno de 1.258.000 ao IPREV. O que a gente precisa fazer? Um estudo bem articulado, inclusive com os próprios servidores, para que possamos construir juntos alguma alternativa. Fato é que está acontecendo hoje, vai ficar insustentável o orçamento. E o prefeito Luizinho, ele sabe o que deve fazer. Tem que cortar na carne. Cargo comissionado tem que cortar. Aqueles contratos que, porventura, não são necessários tem que cortar. Porque senão não vai sustentar. Em 2021, a folha de pagamento estava em 64 milhões. Em 22, 84, 23, 99, 2024, 107, 2025, 122 milhões. Só até o mês de abril foram 41 milhões. Algo próximo de 12 milhões, 10 a 12 milhões por mês. Não há orçamento que se sustente. Então, eu estou preocupado, inclusive, com os servidores de agora. Aqueles que estão em exercício. Porque chegar agora e mudar a regra do jogo é muito ruim. Eu não concordo com isso. Nós temos que pensar para as próximas contratações. Então, o município tem um desafio muito grande de sentar, fazer uns cálculos, estudos, uma empresa que tenha conhecimento de causa, porque é necessário novas contratações para subsidiar o IPREV, mas também temos que ter em mente que, dessa forma, com o crescimento vegetativo da folha, ela vai ficar insustentável.
Então, nós temos que lutar e garantir os direitos dos servidores que estão na ativa. Ponto importante que eu vi de alguns comentários, falaram que o imposto de renda, com a isenção de alíquota de até 5 mil e o cálculo progressivo para quem ganha até 1.500, não impacta no município. Há um equívoco nesse comentário, com todo respeito ao cidadão que fez esse comentário. Impacta sim. O imposto de renda retido na fonte dos servidores, dos contratantes, das pessoas que prestam serviço para a prefeitura, é receita direta do município. Com a diferença de alíquota, vai deixar de arrecadar mais. Então, pode impactar no município algo em torno de 2, 3 milhões. Então, há, de fato, uma queda na arrecadação e há um aumento nas despesas. E aí, eu quero mencionar novamente o hospital, a Santa Casa. Mandando por mês aí para a Santa Casa, no ano de 2025 foram 20 milhões. Há a expectativa de mandar 30 milhões esse ano. Se não fosse o esforço do deputado Diego Andrade, que muito bem articulou com o secretário de Saúde do Estado, o município teria que pagar os 400 mil dos 7 leitos. Senão ia fechar. E o município optou por, mesmo estrangulando a folha de estrangulando o orçamento, tem mantido o pagamento em dia. E isso também é ponto positivo. E nós temos que valorizar, assim, o esforço do Executivo quando faz coisas boas para os munícipes. Senhor presidente, eram as considerações do grande expediente. Muito obrigado a todos. Palavra agora ao vereador Maciel Ramos. Cumprimento a todos novamente. Eu vim falar só 2 assuntos aqui. Um é a respeito até dos entulhos do residencial Santo Virgem, até que o Alexandre já falou. Conversando com a Secretaria de Obras lá, eles me posicionaram que vai fazer a retirada, sim, mas pediu encarecidamente que as pessoas denunciem, porque não pode ficar desse jeito. Tira hoje, dessa rua, eles estão me pedindo, é a 5ª vez. Então, é igual o nosso presidente falou, é um enxugar gelo. Se não tiver essa denúncia para essa pessoa ser notificada e cobrada, vai continuar. É a 5ª vez que eu recebo da mesma rua, não só eu, né, igual, né, Alexandre, você recebeu também, então não é a primeira vez. E aí, se não tiver essa denúncia dos próprios moradores, né, denuncie, não tem problema algum. Isso daí tem que ser cobrado de quem faz isso. Lá é um bairro, né, que já, né, tem as dificuldades, nós estamos tentando contribuir para melhorar, para ficar um bairro bonito, tudo. Fizemos o passeio lá, a pedido, o prefeito fez esse passeio para a gente lá, então está ficando bonito lá, vai fazer o cercamento, e se Deus quiser, vai melhorar lá. E pedir para que denuncie de verdade, né? Outro ponto é sobre as estradas rurais. Por exemplo, tem muitos vereadores aqui que têm mais esse contato com a turma da zona rural, então geralmente são os mais cobrados, e eu sou um deles. E realmente eu falei que infelizmente muita chuva, mas estava meio que insustentável. Tem lugar que não passava 2 carros. Imagine 2 caminhão, 2 ônibus, igual começou as aulas, mas estão vindo fazendo um serviço, igual o doutor Rodrigo falou, que se dá os parabéns para a Secretaria de Obras, para o DANER, que se estenda para outras regiões, não fique só por perto da cidade, que saia lá nas Esmeraldas, na comunidade Esmeralda, Sobradinho, na Espera, no Taquaral. Então a gente quer ver isso em todas as regiões. E fica aqui o nosso agradecimento e continue, que quando faz as coisas bem feitas, nós estamos aqui para falar e para agradecer também. Uma boa noite a todos. Fique com Deus. Passa a palavra agora ao vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar novamente. A gente fica triste, senhor presidente, até prometi que eu iria falar para a dona Ana, que foi professora, mora ali na pracinha do Expedito Reis. O marido dela, o Pedrinho Maçã, foi motorista da prefeitura mais de 30 anos na área da saúde e trabalhava levando pessoas para São Paulo, Belo Horizonte, para fazer tratamento.
É uma pessoa assim, extremamente tranquila, um cara bom, ótimo funcionário. E aposentou e agora está fazendo o tratamento de hemodiálise na cidade de Varginha. Então a gente fica triste porque o prefeito falou que iria esse tratamento, iria ter carro para levar, tudo. E de fato levou, só que não buscou. Então, aí leva o paciente na cidade de Varginha, deixa o paciente lá. Depois que faz hemodiálise, a pessoa fica fraca, fica judiado. E o motorista que levou não foi buscar, ligou várias vezes para a chefia. Talvez a Giovana nem sabe disso, mas o chefe do transporte deveria ter um pouquinho de responsabilidade. E quando leva, tem que buscar. O paciente está lá esperando, aí o paciente precisa vir de carona. Então o cara serviu o município em mais de 30 anos e agora não deixar o paciente lá a ver na rua, esperando o veículo da prefeitura, e o veículo não foi buscar. Então a gente fica triste, porque o cara trabalhou, foi lógico, foi pago, mas trabalhou a vida inteira, serviu o município, e a hora que mais precisa o município não serve ele. Então a gente fica triste com a desorganização, o despreparo aí da chefia, né? Chefe de transporte, que na prefeitura, para ser chefe, basta puxar saco. Então o cara começou a puxar saco, virou chefe, e está nessa situação. Deixa para lá, não traz o paciente, fica por isso mesmo. Sobre a limpeza lá perto do Mercado Neguinho, eu já tinha falado com o João Peretti, certo? Tenho certeza que ele vai fazer, acho que a semana que vem. Então, várias pessoas ali que moram ali naquela região me cobrou, então já está tudo combinado. A respeito dos ônibus, que a gente vai falar mais uma vez, de fato não vai chegar os ônibus esse ano mesmo, porque ainda não fez nem a cotação de preço. Parece que tem gente assim que não quer que os ônibus venham, então não faz a cotação de preço, não faz nada, deixa para lá. Então, se não fizer a cotação de preço, não tem jeito de comprar. E depois que compra, tem um prazo para chegar. Então, nessa situação, a educação está abandonada. Quando a gente cobra as coisas aqui, as pessoas até pensam mal, está em cima do prefeito. Não, a gente só quer pelo menos o básico. Acho que as pessoas merecem o básico. A cidade, a população paga seus impostos, merece o básico. A gente quer uma saúde de qualidade, a saúde em dia, a educação rodando direitinho, os ônibus trazendo as crianças para a escola, levando, a limpeza pública, as ruas limpas, né? O tapa-buraco, as estradas rurais, que está fazendo um serviço bom, eu quero ver fazer em todos, porque o jeito que está aquele material que está pondo, ele custa caro, certo? Não dá para fazer em todos os lugares. Certo? Salário em dia, só que é o básico, milagre ninguém faz, não tem prefeito que faz milagre. Então faz o básico, está bom demais, mas precisa pôr a cabeça no lugar para fazer o básico, do jeito que está aí, não faz nem o básico. Então a gente só quer isso. Senhor Rodrigo, quando o senhor falou aqui sobre o número de funcionários, não sei se teve algum equívoco, porque o Luí olhou na transparência da prefeitura está 1.989, né, Luí? Os funcionários da prefeitura. Todos os funcionários, né? Está 1.989, sabe? Aí o senhor falou deu 1.034 e mais 687, não é isso? Então, acho que tem um equívoco, não sei se a vez pode estar na transparência, pode estar com algum problema, mas o que foi falado foi isso, certo? Só para o senhor entender. Muito obrigado, boa noite. Pela ordem, senhor presidente, vereador Roberto, esses números foram retirados junto à Secretaria de Administração. Então, o que pode ter acontecido? Por exemplo, o vice-prefeito Maicon Machado, ele é vice-prefeito e acumulava o cargo de secretário de Cultura. Pode ser que lá no site da transparência haja dois, mas na verdade é um servidor. Essa informação de hoje foi retirada diretamente da secretária. Então, essa divergência pode haver. Sabe por que eu estou falando? Porque a diferença está muito grande, tá entendendo? Tá faltando 11 para 2.000, está 1.989. O Não, Luí que olhou na transparência. Então, amanhã a gente confere com a secretária, mas esses dados que foram retirados diretamente da secretária de administração, a senhora Érica. Muito obrigado. Com o direito de resposta do vereador Rodrigo, eu vou computar aqui no meu relógio, Matheus, o tempo de 1 minuto e 40, para que você tenha direito de fala, já que está inscrito no grande expediente. Por favor, pode ficar à vontade. Boa noite a todos novamente. Só reiterando minha fala aqui,
estivemos mais uma vez, eu, Maciel, junto com a chefe de transporte, a Aline, que, diga-se de passagem, vem se desdobrando para estar entregando o seu máximo e também para que todos os servidores aí lá da sua pasta entreguem o máximo também. Sobre o Congonhal, ela falou que está liberando, né, a equipe já está liberando aí 3 ônibus para essa semana, para que esse transporte irregular que está sendo feito por caminhonete, que está, como a secretária de Educação disse também, só está sendo feito esse transporte dessa forma para não ficar as crianças paradas. Mas, reforçando, é um transporte regular. Então, os ônibus aí ficam prontos essa semana para que essa linha aí possa ser entregue o mais rápido possível para estar feito pelo transporte ideal, que é de ônibus. Muito obrigado. Agora, para a gente encerrar nossa sessão de hoje, não sei se vocês viram o caso de uma cachorrinha chamada Meg, que deu como desaparecida na última segunda-feira, fugiu de casa, uma cachorrinha de 13 anos. Descobriu-se que 2 sujeitos pegaram essa cachorrinha e havia desaparecido com essa cachorrinha. Viram ela na rua, pegaram ela. Inclusive vizinhos da dona. E estava procurando essa cachorrinha a semana toda, e agora à noite a doutora Tamires, que é dona, ela é advogada, dá aula, né, na graduação de Direito aqui na cidade de Três Pontas, ela postou um vídeo dizendo que agora à noite eles assumiram que pegaram a cachorrinha e mataram a cachorrinha. Certamente ninguém mata uma cachorrinha com beijo, certamente foi com requinte de crueldade. E aí volta no que eu disse aqui durante a sessão. Enquanto a nossa sociedade não evoluir, como um todo, a gente vai continuar vivendo num lamaçal. Então eu encerro dando as minhas condolências aqui a toda a família, porque a gente sabe que quando se trata de pet, quem tem amor aí no cachorro, quem gosta de animal em casa, a gente sabe quanto que é querido, faz parte mesmo da família, ainda mais com 13 anos de idade, fazendo parte daquela história. E o que me indigna não é o fato de ser um cachorro, o fato de ter 13 anos, o fato de possuir uma família, é o fato do ser humano ter a crueldade de fazer isso com uma vida. Então eu encerro aqui, e que a gente, pelo menos, que está aqui hoje, continue fazendo sempre o nosso melhor. Muito obrigado.